eu sou o pastor Cláudio Lízias. Uma das coisas que a gente não pode deixar de ter nestes dias que a gente está vivendo é a orientação da palavra de Deus, não é verdade? E você encontra esta orientação aqui neste canal, então inscreva-se, ative as notificações e dê o seu like. Vamos então para o vídeo de hoje. O nosso mundo, o mundo que a gente vive, é um mundo muito complicado, não é? É um mundo difícil da gente entender. O ser humano, ele é ávido, ele é assim, pronto, ele é impulsivo para pagar, para procurar justiça de todo aquele que erra. Esse desejo do ser humano, de quem erra tem que ser punido, é compreensível. Porque veja bem, esta semana agora que passou, uma família estava saindo de um lugar, chega 2 elementos, 2 marginais, armados, com revólver, aponta o revólver para a família, arranca o carro com uma senhora de 71 anos pendurado pelo cinto de segurança, e eles percorreram 4 quarteirões até que essa senhora é arremessada violentamente para fora, caindo, quase batendo a cabeça na calçada. É compreensível a revolta, o ódio daquela família, é ou não é compreensível? Graças a Deus a senhora teve alta ontem. Porém, o ser humano tem um problema. O ser humano, ele quer fazer justiça, mas ele nunca faz equivalente ao que a pessoa sofreu. Por exemplo, furaste um olho, eu vou furar os 2 seus. É sempre mais. E aí entra-se num ciclo de violência. Violência gera mais violência, porque o ser humano não consegue ser equivalente. A gente vai caindo num perigo gravíssimo, que é o de não acreditar mais no ser humano. A gente vai caindo no perigo de nós não acreditarmos mais que o mundo pode ser diferente, que o mundo tem jeito. E às vezes nós vamos também caindo no perigo, no risco de que deixamos de acreditar em Deus. E aí a gente vai vivendo esse vazio de esperança. Mas hoje, nessa manhã, eu queria mostrar para você uma outra perspectiva de mundo. A perspectiva do Evangelho. Quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos e lhes disse: como tenho desejado comer este jantar da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu digo a vocês que nunca comerei este jantar até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Então, Jesus pegou o cálice de vinho, deu graças a Deus e disse: peguem isto e repartam entre vocês, pois eu afirmo a vocês que nunca mais beberei desse vinho até que chegue o reino de Deus. Depois pegou o pão e deu graças a Deus. Em seguida partiu o pão e deu aos apóstolos, dizendo: isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Palavras do Senhor, palavras de salvação. Amém? O texto do Evangelho de Lucas, aqui, ele traz algumas diferenças dos outros evangelhos. Essa palavra o verso 15 e o verso 16 só aparece no Evangelho de Lucas, não aparece nos outros evangelhos, que são essas palavras aqui: como tenho desejado comer este jantar da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu digo a vocês que nunca comerei este jantar até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Essas palavras, antes da consagração do vinho, só aparecem em Lucas. Não aparecem em Mateus, não aparecem em Marcos e não vai aparecer também lá em João, ok? Mas é muito estranho essa palavra. Eu não sei se você conseguiu prestar atenção, porque ela começa dizendo assim, Jesus falando: eu desejei muito que chegasse esse momento dessa refeição da Páscoa com vocês. Logo em seguida, Jesus diz assim: porém, não vou comer, não comerei, até que o reino de Deus venha. Estranho, Jesus está com vontade de participar, e ao mesmo tempo, logo em seguida,
ele declara que ele não vai participar. Qual era o tamanho do desejo de Jesus de participar? Como ele usa esse verbo no início, eu desejo participar muito desse momento. Na tradução que nós lemos aqui, só fala que Jesus desejou participar, né? Desejou fazer parte dessa refeição da Páscoa. Porém, na tradução mais antiga, pelo menos a nova do Almeida atualizada, ele usa a expressão, desejei ansiosamente. Na Bíblia de Jerusalém diz que a expressão que a Bíblia de Jerusalém usa é, eu desejei ardentemente comer esta Páscoa com vocês. Então, o desejo de Jesus não é qualquer desejozinho, não. É um desejo que vai lá no fundo da alma. Jesus esperou esse momento. Jesus queria muito estar com os seus amigos. Por isso que o tema da série é amizade entre a decisão e a esperança. Porque o desejo de Jesus, eu falei nas mensagens anteriores, que Jesus mandou preparar. Ele queria estar com seus amigos. Era uma hora muito desejada por Jesus. E Jesus diz, eu desejo muito ardentemente, a minha alma está assim com aquele peso de vontade de estar com vocês nessa última ceia. Isso a gente aprende uma coisa importante, que as coisas maravilhosas de Deus, para Jesus, é construído na amizade, é construído com muitas mãos. Isso é bonito, não é? Isso é maravilhoso, porque o fortalecimento da nossa fé, a vitória sobre este mundo que é quebrantado, este mundo que a gente contempla tantas barbáries ainda, este mundo a gente se vence pela unidade. Então, o desejo que é expresso de Jesus está afirmando que a gente vive a fé, a nossa fé se fortalece, a gente cresce em Deus, não é com desunião, não é com agressividade, é com unidade, não é com intolerância, é com solidariedade. É por isso que o salmista, no Salmo 133:1, ele diz, como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. Como é bom, porque a fé, ela se fortalece na unidade. A fé se fortalece no companheirismo, é na amizade. Então, quando Jesus diz assim, eu desejo ardentemente estar com vocês, estar com meus amigos, nessa hora tão crítica, essa hora tão decisiva, eu desejo estar com vocês, porque é na amizade que a nossa fé se fortalece. É assim que as coisas maravilhosas de Deus vão se realizar.